Boa noite. Hoje estamos aqui para mais uma live do Núcleo Estadual de Política sobre Drogas e do Conselho Estadual de Política sobre Drogas no mês Junho Paraná Sem Drogas. Hoje temos conosco minhas duas amigas que eu amo de coração, a psiquiatra Alessandra Dil, primeira vice-presidente da ABIAD, e a colega já também de especialização, especialista química, Maristela Souza. Ela é a representante psiquiatra também, é a representante da Secretaria de Saúde no Conselho Estadual de Política sobre Drogas. A pedido meu até, eu que fiz o pedido para o Renato, para estar hoje mediando essas minhas duas amigas, certo? Eu vou fazer um jabazinho também da Alessandra para vocês, já livro dela, Dependência Química e Sexualidade. Muito bom. Pessoal, vamos à live. Primeiro fala Maristela. Isso. Boa noite a todos os amigos do Facebook, colegas. Boa noite, Alessandra, Pete, Camila e todos os nossos seguidores do CONESD e do Núcleo. É um prazer estar aqui, né, hoje, e eu vou fazer uma breve introdução para que a Alessandra posteriormente possa se aprofundar bastante, né? Então, como já falaram, eu trabalho na Secretaria da Saúde do Estado, trabalho com gestão pública de gestão de políticas públicas de saúde, dentre elas de políticas públicas sobre drogas. E a nossa preocupação, e até foi sugestão nossa colocar esse tema, é com essa doença que é uma doença silenciosa, né? Que as pessoas não se dão conta o quanto a bebida alcoólica está implicada em muitas situações que a gente passa na nossa vida. Ok, Camila, pode passar. Então, eu vou começar fazendo só reflexões, né? Então, em outubro de 2018, nós tivemos essa tragédia aqui na região metropolitana de Curitiba, em que esse jogador de futebol, que começou sua carreira promissora com 11 anos de idade, teve sua vida interrompida aos 24 anos, né, em função justamente de um assassinato onde ele foi degolado, né, e encontrado também com seu órgão genital decepado, e, pode passar, ele estava alcoolizado nessa noite. Ele saiu numa balada aqui em Curitiba e, enfim, se embriagou a tal ponto de não ter mais controle sobre sua vida. E a questão é, se ele não tivesse se intoxicado, se embriagado a tal ponto, nós estaríamos hoje aqui falando sobre ele? Provavelmente não. E como ele, tem várias outras vidas de jovens, né, que se perderam, e a gente não pode deixar de falar também nessa família toda que se envolveu nessa tragédia, que hoje está vivendo aí seu problema judicial. Então, tudo em função da intoxicação ao álcool e à droga. Pode passar. Então, o Brasil, ele está entre os países que têm maior consumo de bebida alcoólica, e nos países das Américas, né, ele é o que tem maior consumo per capita de cerveja. Isso tem a ver com o livre comércio, né, então o álcool é uma droga lícita, né, então parece que não tem problema sair bebendo cerveja. Pode passar. Então, estamos completando 10 anos que a Organização Mundial da Saúde lançou esse desafio para os países, né, para fazer a redução do uso nocivo de álcool, né, então fazendo uma aproximação com os países, orientando políticas públicas, né, formulando propostas de ação, de prevenção. E o Junho Paraná Sem Drogas acaba sendo também um tipo de prevenção universal, porque quando a gente fala sobre drogas publicamente, a gente não está falando especificamente para uma pessoa, nós estamos nos dirigindo para a sociedade como um todo, para que toda a sociedade fique alerta e colabore
né, com essa proposta, com essa estratégia, né, de redução do uso nocivo de álcool. Pode passar. O que seria, então, o uso nocivo do álcool, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que o uso nocivo do álcool seria aquela ocorrência de quando já ocorrem consequências sociais e na saúde, tanto para o consumidor quanto para as pessoas próximas a ele, e também para a sociedade em geral. E o uso nocivo do álcool, ele então acarreta um impacto direto, né, com gastos em saúde e hospitalizações e óbitos, né, e mortes precoces de jovens, impactos também nas famílias, né, inclusive em função desse binge drinking, né, que é esse o beber exagerado em uma vez só, que depois a Alessandra vai falar mais profundamente, né, traz muitos problemas também, e também traz impactos indiretos. Pode passar. Então, por que a gente fala de uso nocivo de bebida alcoólica? Porque justamente quando a pessoa ingere a bebida alcoólica, o álcool cai no sangue e vai para os órgãos onde a gente tem maior concentração de água, né, de líquido, que é o cérebro, o coração, o fígado, os rins e a musculatura, né? Então, rapidamente, o corpo já passa a sentir os efeitos do álcool, né, como um todo. Então, num primeiro momento, a gente tem a intoxicação, tem alguns efeitos imediatos, né, mas que são notáveis, que nem sempre são considerados doença, e ao longo dos anos de consumo é que começam a aparecer as outras doenças e também os outros problemas, inclusive problemas judiciais, né, sociais, perdas de emprego, perdas econômicas e etc. Mas o mal que o álcool faz sobre o corpo vai depender justamente de várias coisas, inclusive da própria saúde da pessoa, da forma dela beber, como também das circunstâncias, né, ambientais. Pode passar. Vai depender justamente. O uso nocivo, a gente precisa entender que existe uma dose, né? Quando a gente fala em dose no Brasil de consumo, uma dose é aquela quantidade de bebida que tem uma concentração de 14 gramas de álcool etílico. Então, isso varia de bebida para bebida de acordo com a concentração. Então, a gente nota que de 1 a 2 doses, a pessoa fica eufórica, fica mais desinibida, né? A partir da terceira dose, ela já passa a ficar mais confusa, já pode ter dificuldade de coordenação, e da quarta dose em diante, a pessoa passa a ter os problemas bem mais graves, como, por exemplo, até perda da consciência, porque vai fazendo uma depressão no sistema nervoso central, levando muitas vezes até o óbito. Pode passar. Quando a gente compra bebida, antes disso, só uma lembrança que agora em março foi lançado esse Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que é um centro que tem em São Paulo, coordenado pelo Dr. Arthur Guerra. Eles lançaram esse Panorama 2020, onde eles fizeram um levantamento estatístico, epidemiológico, de tudo que se refere ao consumo do álcool no Brasil. E tem, inclusive, dividido por estados. Eu copiei essa parte aí também, como algumas outras ali, só para chamar a atenção sobre o quanto a bebida alcoólica está envolvida nas mortes por lesões traumáticas, né? E, por exemplo, em acidentes de trânsito, 27% dos casos de morte por acidente de trânsito tinha bebida envolvida. E assim por diante, violência interpessoal, autoagressão, exposição a forças mecânicas, afogamento, envenenamento, quedas, né? Então, desses casos que tiveram óbito, esse percentual aí tinha envolvimento com bebida alcoólica. Pode passar. E aí, a Organização Mundial da Saúde, ela não fala que existe um consumo seguro de bebida alcoólica, mas ela fala que existe um consumo de risco. Então, ela considera que se uma pessoa
pessoa toma mais de 7 doses por semana, e isso assim ao longo da semana, né, ela já passa a ter riscos para a sua saúde. Pode passar. Porque o problema é a concentração de etanol mesmo, né? Vamos lá? Pode passar. E quando a gente compra bebida alcoólica, a gente nota ali no rótulo, a gente pode encontrar a concentração de etanol que tem ali. Então, o problema não é a cerveja, não é o vinho, não é a cachaça. O problema é a quantidade de álcool que tem dentro dessas bebidas, né? Então, quando a gente pensa ali que 1 litro de cachaça, por exemplo, tem 40% de álcool e uma pessoa toma 1 litro de cachaça, ela está tomando equivalente a 400 ml de etanol, que equivale a 2 copinhos americanos, né? Então, assim, o organismo não dá conta disso, não dá conta. A bebida, o álcool é tóxico para o organismo. Pode passar. E aí, por último, né, só comentando a questão do beba com moderação, né, e a pergunta é possível uma criança, um adolescente, ou uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, ou uma doença mental, ou mesmo um idoso, saber moderar o consumo, né? Então, fica aí a questão e a colocação da nossa preocupação, né, até enquanto gestores de saúde, em trazer essa discussão para a sociedade e alertar a sociedade dos riscos, principalmente do beber precoce. Então, era isso, muito obrigada. Passo, então, já para a Alessandra dar continuidade. Enquanto eu vou me organizando aqui com os slides, né, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dividir esse momento aqui, que para mim é bastante importante, porque abre espaço para a gente poder conversar sobre uma temática que bate às nossas portas todos os dias, né? Vamos lá? A tecnologia tem que nos ajudar, hein? Não estou vendo aí aparecer os meus slides. Vamos de novo, janela inteira. E... Não foi. Vamos de novo. A tecnologia Doutora, você é uma prefere coisa. que eu disponibilize? Se você conseguir, eu não estou vendo ele aqui agora. Hoje, quando a gente treinou... pode ser no guia do Chrome? Também não. Janela, aplicativo, eu disponibilizo sem problemas. Então, vamos lá. Ótimo. Sim. Eu consigo mudar ou não? Não, tem que ser eu. Tá legal. Então, vamos lá. Então, vamos já para o próximo. Eu acho que ele não está mudando. Aí, foi. Muito bem. Então, eu dividi a minha fala em 4 pontos chaves para discussão nesse momento, iniciando falando sobre contexto, dados epidemiológicos e de mercado sobre o consumo de álcool durante esse período de pandemia, os poucos dados que nós já temos, as possíveis justificativas para esse fenômeno do consumo de álcool durante a pandemia. Um terceiro ponto que nós vamos falar sobre as consequências do aumento do consumo durante esse período e finalizar falando a respeito dos desafios desse período que vem sendo chamado, então, de o novo normal, que a gente espera que passe e a gente possa seguir bem. Então, vamos lá, entre contextos, pode passar o próximo. Basicamente, nesse período, a gente, rapidamente, basicamente, né? Desde dezembro de 2019, a gente se viu com uma questão para lidar com um fenômeno que evoluiu extremamente rápido, que começou lá em Hubei, na China, e que se espalhou rapidamente por todos os lugares do mundo, então gerando o que a gente sabe que é uma pandemia hoje, e isso, o coronavírus hoje cresceu com impacto, gerando impacto econômico em muitos países e o impacto principalmente na saúde pública. Próximo. Hoje, né, a gente vai pensar que o Covid-19 é considerado o inimigo número
um público, ele vem sendo considerado até mais potencialmente poderoso do que o terrorismo. E é isso que a população mundial, então, tem passado por diversas possibilidades de transformações sociais, né, enquanto humanidade, e, obviamente, que novos desafios têm se colocado à prova para nós humanos lidarmos com todas essas questões. Próximo. E a quarentena, ela foi uma das estratégias bastante questionada, né, e gerou polarizações e argumentações, mas de qualquer forma, a quarentena, o isolamento social, vem sendo uma das políticas públicas recomendadas em vários locais do mundo para que a gente evite e retarde a disseminação do coronavírus. E com isso surgiram outros desafios. Próximo. Entre esses, o que mudou com a pandemia, né? Nós tivemos aí o distanciamento, né, físico, fechamento de bares, restaurantes, casas noturnas, fechamento de escolas, universidades, do trabalho não essencial, eventos esportivos, culturais, sociais foram cancelados, o trânsito reduziu, por um lado isso é bom, mas o consumo de álcool, que antes era feito em locais públicos, passou a ser feito em local privado. E os serviços de saúde também ficaram limitados ao acesso de outras questões da nossa saúde e com foco, basicamente, no Covid-19. Próximo. Rapidamente, a gente viu um grande número de famosos fazendo lives. Então, todos os dias nós temos lives das mais diversas, inclusive dos famosos, que durante as lives, alguns deles beberam de forma intensa, né, durante as transmissões, e isso foi uma nova forma de seguir divulgando as marcas de bebida amplamente. E, inclusive, alguns dos sertanejos chegou até a ser autuado pelo CONAR, porque é uma nova forma de fazer propaganda de bebidas alcoólicas, que tem diferentes teores alcoólicos, como a Maristela já falou, mas que tem um impacto diferente na questão da propaganda e como é que a gente dissemina esse tipo de propaganda em horários em que, inclusive, adolescentes e jovens podem estar assistindo. Próximo. Mas não foram somente os famosos, né, que começaram com essas questões de se reunir através dos aplicativos. Óbvio que para a gente sobreviver e lidar com esse distanciamento, a gente tem pedido auxílio da tecnologia, e ainda bem que ela está disponível, mas com isso a gente também começou a ver não famosos, né, dividindo várias bebedeiras e drinks durante a quarentena. Foram apelidados de quarentines, e isso vem se tornando uma tendência em diversos países, e obviamente, inclusive aqui no Brasil. Próximo. Com isso, né, além da quarentena, disparou o número de bebidas alcoólicas vendidas através de delivery. Algumas notícias que saíram na mídia impressa e mídia online dão conta de um aumento de 50% na demanda de venda de bebidas alcoólicas através desse sistema via delivery. Próxima. E parece que o vinho tem sido a bebida preferida e mais vendida nesse momento. Então, as pessoas em casa, numa situação de busca de relaxamento, alívio de estresse, comprando aquele vinho, e vinhos, em geral, com um preço, né, superior e uma qualidade também superior, como uma forma de lidar, talvez, ou se recompensar, vamos dizer assim. Próximo. Tanto que o Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, ele revelou aí um aumento de quase 30% nas vendas de vinho durante o feriado da Páscoa desse ano, quando comparado com a Páscoa do ano passado. O Evino, por exemplo, também viu aumento de 19% da quantidade de garrafas vendidas em comparação aos meses de fevereiro e março do ano passado. Então, 20%, 30% são as possibilidades de aumento desta bebida. Próximo.
Em outros países, esse fenômeno não é só aqui no Brasil, outros países, né, também vêm sofrendo desse mesmo fenômeno, do beber durante a pandemia. Portugal, por exemplo, é um deles, que mostra aí que os portugueses também estão bebendo mais durante a pandemia, e várias mídias informais retratando que vamos se tornar um corona alcoholic, né? Fazendo uma brincadeira com o corona e a bebida alcoólica. Próximo. Diante dessas evidências anedóticas, né? Porque a gente ainda tem muito pouca pesquisa científica de fato, né? Não deu tempo da gente fazer levantamentos epidemiológicos grandes e de bater em porta, então as pesquisas que têm saído são aquelas feitas online e algumas, principalmente, que são a própria mídia que nos informa, e que é válido também esse tipo de observação do mercado, como cresceu, mostrando que durante esse período é provável que haja um aumento do consumo de álcool, e a recomendação dos especialistas aqui tem sido a necessidade de monitorar, através de pesquisas científicas, qual é o impacto desse aumento, porque, obviamente, isso vai repercutir em como as nossas políticas públicas vão lidar com essa questão do aumento. Próximo. E as mudanças, né, em vários lugares do mundo, foram alguns países que proibiram a venda de bebida alcoólica de uma forma geral, e aí, se eu não me engano, países do Oriente Médio, outros com limitação de quantidade de bebida que pode se comprar no varejo, outros permitiram a entrega de álcool em casa, como no Brasil, vendida por bares, anteriormente restaurantes, e na internet, e o álcool aqui sendo visto sempre como um produto essencial e a venda como um serviço. Próximo. Uma das primeiras pesquisas que saíram a respeito desta questão foi a Fiocruz, que fez uma pesquisa online no período de 24/4 a 8/5, e notou que, ao perguntar a essas pessoas que responderam questionário sobre o aumento de bebida alcoólica durante esse período, dão conta de que 18,1% dos participantes dessa pesquisa disseram que sim, 18% aumentaram o seu consumo. Próximo. E esse consumo, ele ocorreu principalmente na faixa de 30 a 39 anos. 25,6% dos participantes dessa pesquisa disseram que aumentaram, e aumentaram principalmente nessa faixa etária. Mas eu queria chamar a atenção dos senhores que existe uma população daqueles mais de 60 anos que houve um aumento de 11,4%, e dos sêniors de 50 a 59 anos que houve um aumento de 15%. E isso é importante, chama atenção, porque basicamente nós sabemos que essa população é a população que é considerada grupo de risco para a Covid-19, e estar aumentando o consumo de bebida alcoólica durante a pandemia, sendo uma população de risco, é bastante preocupante, porque certamente está vulnerabilizando esses idosos e esses sêniors tão ou mais do que aquela população jovem. Próximo. Uma outra pesquisa que eu devo agradecer aqui à doutora Clarice Madruga, que me enviou esses slides, e eu só tive acesso porque faço parte da ABAD, e na ABAD a gente tem uma rede bastante grande de profissionais que compartilham saberes, por isso que isso é uma das vantagens de ser associado da ABAD, porque você vai ficar sabendo de informações, em geral, mais rápido do que as outras pessoas, porque ali é o propósito da gente dividir informações. Pois bem, Clarice me mandou esses slides, que é do Global Drug Survey, que é uma pesquisa online, multicêntrica, ocorre em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil, ela me mostrou os primeiros dados durante a pandemia, mostrando a respeito do binge drinking, que justamente a Maristela falou muito bem a respeito desse beber muito em um curto período de tempo. Na pesquisa, a gente fala 5 doses num período de 2 horas, é considerado o beber em binge, o beber compulsivo, rápido, e é esse beber em binge que nós estamos preocupados por uma série de questões, principalmente relacionadas a acidentes, quedas, violência, traumas,
e acidentes de trânsito, principalmente com esse beber e exposição sexualmente também de risco durante um beber em binge. Os dados, então, mostram que no Brasil houve um aumento de 13% daquelas pessoas que disseram que aumentei muito minha quantidade de bebida durante esse período. 18% disseram que aumentaram um pouco o beber em binge e 7,9% aumentaram muito a forma de beber em binge. A outra pergunta que foi feita é se você, durante a pandemia, começou a beber num período mais cedo do seu dia, e 34% disseram que sim, começaram a beber antes, né, do que era o habitual do seu happy hour, porque é uma vez que está em casa. Próximo. E quando a gente compara esses dados nacionais com outros países, né, o Brasil ele está um pouco abaixo da média nacional. Então, nesse slide, a gente vê em amarelo que a média, né, dos países que disseram que aumentaram um pouco foi de 13,5%, o Brasil foi de 13,1%. Quando a gente olha para aqueles países, quais foram esses países, principalmente, que aumentaram muito? Reino Unido, Irlanda, França, são os principais aí que dispararam, né, de um beber aumentando em muito esse beber em binge durante a pandemia. Próximo. Obviamente que a gente sabe que isso não vai dar coisa boa. O consumo de álcool e o Covid trazem uma relação bastante estreita com diminuir a imunidade. Então, o sujeito que durante a pandemia está bebendo compulsivamente ou está se expondo, se vulnerabilizando ao álcool, é possível que ele tenha uma elevação dos riscos de doenças clínicas em geral, obviamente, assim como há um pior prognóstico de evolução se adquirir a doença causada pelo coronavírus. Medo e desinformação geram um mito bastante perigoso de que as bebidas alcoólicas, com alto teor alcoólico principalmente, seriam aquelas que matariam o coronavírus, o que não é verdade. Próximo. Então, é importante que a gente desmistifique alguns desses mitos, né? Porque durante algum tempo a gente teve aí algumas fake news rolando e pessoas, às vezes, desinformadas ou desavisadas, podem acreditar que sim, o álcool é uma benesse nesse momento e consumir o álcool destrói o vírus. Isso é falso. Tomar álcool mais forte mata o vírus no ar respirado também é falso. O álcool estimula a imunidade e a resistência ao vírus? Pelo contrário. Pessoas com alcoolismo são imunes ao vírus? Definitivamente não. As pessoas que já têm a doença alcoolismo são aquelas que já têm um alto processo inflamatório por si só, são pessoas que já têm vulnerabilidades e imunidade baixa, essas vão estar bastante prejudicadas se com o coronavírus ter um prognóstico pior, né? Caso venha a se contaminar. Tomar álcool melhora o estado mental, o humor e a capacidade de lidar com problemas pessoais e emocionais. O que pode ser, em parte, verdade, né? Mas a longo prazo o álcool não vai sustentar uma melhora do humor e nem capacidade de lidar com os problemas. E a gente tem que se perguntar se eu estou precisando de uma substância para alterar a minha consciência, para lidar com os meus problemas e com o meu estado de humor, né? Que droga de relacionamento e que droga, né, de situação que eu devo estar vivendo, que eu possa ter outras possibilidades de lidar com isso de uma forma mais assertiva e de uma forma mais genuína. Então, é urgente informar a população com dados e informação confiável. E esse acho que é o nosso papel aqui também, né? Próximo. As recomendações da Organização Mundial da Saúde, desde o início dessa pandemia, através de vários documentos no seu site, que foram traduzidos para diversas línguas, vem sendo a restrição da venda e do consumo de álcool durante a pandemia. Próximo. E, muito embora, né, existe essa forte recomendação da WHO para que os países adotem restrições de consumo de bebidas alcoólicas durante
a pandemia. No Brasil, eu, pelo menos, desconheço, senhores, se vocês souberem, vocês me avisem, que eu posso estar desinformada, se houve alguma norma técnica do Ministério da Saúde recomendando que ou um posicionamento sobre essa questão de que nós deveríamos restringir venda de bebida alcoólica. Imagina, isso aqui no Brasil já seria uma briga imensa, mas que acho que o nosso governo poderia bancar ou ter bancado essa questão aí e arrumar confusão com a indústria do álcool. Próxima. O que fazer, então? Fazer em nível individual, algumas questões nós todos já sabemos, né? Evitar o consumo ou minimizar a quantidade e a frequência de beber, se você não tem uma doença alcoolismo propriamente dito. Então, se você ainda está fazendo uso ou um uso nocivo, acho que era legal repensar nesse uso, evitar compra para estoque, não beber para lidar com emoções ou estresse, buscar ajuda das mais diversas formas, online ou diretamente, não misturar álcool com medicamentos, né? Evitar acesso de bebidas a menor de idade, tudo que a gente já sabe, né? Não consuma álcool ilícito ou não comercial, porque tudo isso vai fazer com que aumentem as nossas vulnerabilidades a esse Covid e a uma série de questões também para a nossa saúde, uma vez que o álcool é uma substância tóxica e, de fato, afeta o nosso sistema nervoso central de uma forma bastante perigosa. Próximo. E que podem fazer os governos? Esses sim, né, são as políticas que, de fato, têm custo-efetividade alta, que são políticas que deveriam ser fortalecidas durante esse período, como aumento de impostos, controle da publicidade do patrocínio e controle do acesso. Tudo que, de fato, senhores, nós não temos visto durante a pandemia, porque a publicidade migrou para outros espaços, né? E espaços que acessam públicos diversos, com diversos patrocínios, né? De lives e shows de diversos artistas, né? E não tenho visto aí alguma coisa nesse sentido. Impostos às bebidas alcoólicas pode servir para os esforços de recuperação na economia e melhorar a saúde da população. As políticas, obviamente, não devem ter a interferência da indústria do álcool e monitorar ações de responsabilidade corporativa. Educação ao público sobre os efeitos nocivos do álcool, isso eu tenho visto e visto bastante, e vindo de tanto órgãos governamentais, como a iniciativa desse, como de outros órgãos que estão pensando da sociedade civil. As intervenções breves, elas sempre vão funcionar e devem estar ser ampliadas, né, próximo, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Quais seriam as possíveis justificativas ou gatilhos para esse fenômeno de consumo de álcool durante a pandemia? Próximo. Primeiro, a gente tem que falar que provavelmente está ligado ao impacto econômico da pandemia na vida das pessoas. A pesquisa que eu falei para vocês da Fiocruz mostra que 6,9% das pessoas falaram: olha, fiquei sem rendimento. 25% o rendimento, a renda familiar diminuiu muito. Então, é uma parcela da população que muito provavelmente está preocupada, né? Como é que vai lidar com as questões financeiras, e o impacto econômico é o que está nas pautas políticas hoje, em meio à questão da saúde pública. Óbvio que é de se pensar, e isso pode ser um gerador, sim, de estresse. Próximo. Além disso, né, a pandemia também trouxe um impacto nas relações de trabalho. 20% da população falou: eu fiquei sem trabalhar. 30% perdi o emprego. 4% teve férias remuneradas. 1% só começou a trabalhar depois da pandemia. E a gente vai pensar que aqueles que tiveram o privilégio, né, 25%, de fazer o trabalho de casa, o home office, está lidando com as crianças em casa, está lidando com uma educação virtual dos seus filhos e lidando com uma série de outros agravantes, a convivência com a sua família, com os seus filhos, a demanda do trabalho. E principalmente recai sobre o gênero feminino aqui esse maior ônus, vamos dizer, de trabalho dentro de casa. Eu li em algum lugar essa semana que a mulher trabalha
nesse período, 10,5 horas a mais do que os seus companheiros para dar conta de questões domiciliares e educação dos seus filhos. Próximo. Também podemos falar como um gatilho, né, as atividades e rotinas diárias que mudaram, teve uma dificuldade para lidar com isso. 40% relatou dificuldades em grau moderado a intenso para realizar as atividades da rotina do seu trabalho mesmo em casa. E em relação ao trabalho doméstico, mais de um quarto, 26%, falaram que esse aumento foi intenso. Próximo. Outro gatilho é alterações de humor, se sentir triste, se sentir deprimido. Quando perguntado a essa população que respondeu à pesquisa da Fiocruz, se você se sentia deprimido ou triste e se você estava fazendo mais uso de álcool por conta disso, 24% diziam sempre, né? Sempre com aumento de consumo de álcool, modulado muito por sintomas depressivos, 22% muitas vezes. Próximo. E outros sentimentos diversos que nós temos que lidar aí durante a pandemia, lidar com ansiedade e estresse, lidar com insônia, né, com alteração da nossa rotina, do nosso hábito, lidar com insegurança, né? Será que nós vamos viajar? Eu que adoro viajar, tenho rodinha nos pés, estou só pensando quando eu vou poder fazer uma viagem novamente, e aí nossos planos talvez adiados, muitos deles, lidar com medo de contaminar quem nós amamos, né? E todos esses medos, inseguranças, ansiedade, estresse, podem ser gatilhos, sim, para esse maior consumo de álcool durante a pandemia. Próximo. Além disso, eu queria ressaltar que os grupos de mútua ajuda, para aqueles que já são dependentes de álcool, né, eles ficaram fechados presencialmente durante esse período, mas vêm se adaptando de diversas formas, principalmente para conseguir dar conta de manter as reuniões online, e isso é extremamente salutar, mas vamos combinar que aí o fator principal aí, que é um fator que as pesquisas mostram, qual é o impacto dos grupos de mútua ajuda na recuperação? É a questão da relação com os pares, da questão da socialização, de eu ir lá tomar aquele meu cafezinho, de eu receber um abraço, bem-vindo, de eu poder partilhar ali com outro companheiro no tete-a-tete. Isso tudo ficou um pouco prejudicado. Ainda bem que tem essa porta aberta e que a Alcoólicos Anônimos, por exemplo, conseguiu se adequar, né, às novas tecnologias e está mantendo essa janela virtual aberta durante esse período. Então, isso também, próximo, dificultou o acesso, e muitas pessoas hoje no Brasil, a gente sabe que não tem acesso à internet, né? Nosso país é um país de extrema desigualdade social, econômica, então é fácil eu falar, olha, acesse a internet e veja, então, um grupo online se o meu paciente não tem internet, não tem celular, não tem computador, da onde ele vai fazer esse acesso? Então, são novos desafios e acho que uma parcela da população certamente sem assistência ou sem conseguir chegar lá. Entre as principais consequências do consumo de álcool durante a pandemia, nós já estamos observando, pode mudar. Um deles que vem chamando a atenção da mídia, eu dei algumas entrevistas lá para a ABAD, a doutora Renata Brasil também, que é a presidente atual da ABAD, a gente falou bastante sobre a questão da relação violência doméstica e álcool, né? E os dados, principalmente de São Paulo, mostram que houve um aumento de 44,9% de mulheres com queixas e vítimas, né, de violência doméstica durante esse período da pandemia. As relações estreitadas, as pessoas bebendo no seu domicílio, obviamente que isso faz um caldo para a violência doméstica. Eu acho que aqui o álcool, ele não é um atenuador, tá certo? O álcool aqui, para mim, é um agravante dessas relações, porque a gente sabe que não é a garrafa de álcool que agride a mulher, tá certo? É o homem agressor que, justamente, dentro, né, dessa masculinidade tóxica que nós vivemos hoje no nosso país, em diversos lugares do mundo, é ele que agride. Mas nós não podemos desconsiderar
a associação que o álcool tem e faz importante aí nessa contribuição da violência dentro de casa. E aí, isso é uma das questões que a gente vai começar a observar, e nós, como profissionais da saúde, e eu da área da sexualidade e de gênero, fico bastante preocupada e tendo que já pensar, puxa, como é que nós vamos oferecer acesso a cuidados para essas mulheres? Próximo. Um outro risco que eu acho bastante importante da gente falar aqui também é o risco da pessoa seguir bebendo num padrão de dependência após a pandemia. Então, eu começo a beber numa forma de uso, próximo, e evoluo para um padrão de dependência, né? E também uma outra que eu acho bastante preocupante, que é o maior risco de recaída entre os dependentes que estavam em recuperação, por todos aqueles fatores que nós viemos conversando, né? E ainda mais agora, sem ter a possibilidade da gente prescrever o disulfirão, o antietanol, que saiu do mercado. Então, a BEAD vem aí, conto com a colaboração de vocês, para assinar esse abaixo-assinado, que está lá na página da BEAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, para que a gente possa pedir providências à Anvisa e ao nosso Ministério Público para que outras empresas se interessem e volte a produzir o disulfiram, que é um dos poucos aliados medicamentosos que nós temos aí para o controle, combate, vamos dizer assim, das recaídas. E isso eu acho que é bastante importante da gente pensar. Alguns poucos estudos avaliando essa questão, no PubMed, eu achei um estudo da Índia, né, que mostra, próximo, que mostra que apenas 36% dos pacientes que frequentam um centro de tratamento para alcoolismo na Índia se mantiveram buscando recuperação. Então, basicamente, a gente tem quase 70% aí, menos um pouco, né? 60 e tantos por cento desse contingente que estava buscando tratamento, que deixaram de ir durante esse período próximo, e isso é preocupante, né? Além disso, acho que uma das outras consequências, além dessas todas, né, é o risco de desenvolvimento de outras comorbidades clínicas e psiquiátricas associados a esse uso excessivo de álcool durante a pandemia e pós-pandemia. Próximo. Um estudo que eu gosto muito de mostrar é um estudo desse pesquisador chamado Rush, que ele fala do uso do álcool e outras substâncias, aumentando o risco para o aparecimento de um outro transtorno mental. Então, se vocês observarem esses dados, eles mostram que se você faz um uso de álcool, ou seja, um uso chamado recreativo, você tem uma razão de chances de 1,02 de vir a desenvolver um outro transtorno psiquiátrico, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e outras doenças. Se você faz um uso problemático, um chamado uso nocivo, ou seja, você não tem um uso num padrão de dependência, mas vem fazendo um uso nocivo, perigoso, arriscado, com prejuízo para a sua saúde, né, física, laboral, ocupacional, as chances dobram, né, uma razão de chances de 2,34 de vir a desenvolver um outro transtorno mental. E se você já faz um padrão de dependência, isso vai para 5,5, quase a razão de chances de vir a desenvolver um outro transtorno mental. Então, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. O álcool, nem uma outra substância, pode abrir, sim, uma porta para outro, né? Abrir a janela e a porta escancarada para que outros transtornos psiquiátricos apareçam. Próximo. E quais são, finalmente, os desafios, né? Esses desafios desse período chamado de novo normal? Eu não tenho dúvida que a tecnologia vai fazer muito mais parte das nossas vidas do que antes, né? Até pessoas que não estavam acostumadas vão começar a se acostumar. Mas será que o consumo de álcool via online vai seguir em alta? Isso é um fenômeno que nós vamos ter que observar através das nossas pesquisas, que devem vir a partir daí. Próximo. Será que nós vamos ter serviços profissionais, que vão dar conta de atender toda essa demanda que muito provavelmente está mais exposta, mais vulnerabilizada ao adoecimento mental e que parece estar a caminho, é a chamada
quarta onda da pandemia, e a quarta onda vai recair muito sobre a saúde mental para a gente lidar com essas questões, desde uso de substâncias a outros transtornos psiquiátricos, que alguns deles nós já comentamos. Próximo. Será que nós vamos voltar a nos relacionar como antes? Será que para a gente ir para um restaurante agora, eu vou ter que ficar a 1 metro de distância, nós vamos medir temperatura ao entrar, nós vamos ficar bastante obsessivos com lavação de mão, e as nossas relações vão ficar mais distanciadas, mais frias, o egoísmo aqui aparecendo muitas vezes, mais do que a coletividade. Será? Próximo. Eu acho, né, que irão sobreviver aqueles que tiverem maior capacidade de transformação e de adaptação. E, como eu falei numa live anterior a essa transformação, que seja essa transformação de todos nós, humanos, enquanto humanidade. Porque se nós não sairmos dessa experiência social, fenômeno social que a gente está vivendo, de uma forma transformada, eu acho, então, que a gente tem que se perguntar que não valeu nada para você isso, né? Onde você estava que você não conseguiu se transformar? E esse se transformar, nós esperamos que seja se transformar verdadeiramente em humanidade, que é o que nós desejamos para todos. E eu vou finalizando a minha fala, agradecendo e colocando aí as minhas redes e mídias, das quais vocês podem me encontrar no Instagram e outras, mas também deixar o meu jabá e o recado da associação da qual eu faço parte, que é a ABAD, que é uma associação com mais de 41 anos e que também está nas redes sociais. E agora, depois dessa live, tem uma live imperdível sobre tecnologia, com 2 feras, e que eu espero que vocês possam estar presentes conosco, tá bom? Não sei se me estendi. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Maristela, pela participação. Novamente, quero agradecer a participação das duas, a logística toda da Camila, a oportunidade do Renato também de hoje estar mediando vocês. Foi um pedido meu a ele, pela amizade, por tudo de tanto que eu gosto de vocês dois. Certo? Temos perguntas, Camila? Temos. Hein, Camila? Temos sim, Pete. Só um momentinho aqui. Vamos. Então, eu já vou colocar a Maristela e a Alessandra. Eu já vou fazer uma provocação tanto para a Maristela e para a Alessandra em relação à questão disso do álcool. Todo mundo fala sobre por que começou o consumo foi para pertencer a um grupo, ou foi para sair de dificuldades, sabe, existenciais, problemáticas, ou para, certo, a genética pouco influi, quer dizer, tem lá o seu percentual de 30%, mas o que eu pouco vejo dos profissionais falarem, que eu vejo como uma causa principal, é o prazer. O prazer de você usar a substância psicoativa. O prazer de você fazer uso de algum tipo de álcool, certo? E depois, com isso, outros fatores se influenciam, tá? Então, nessa questão hoje que nós estamos dentro dessa pandemia toda, em que as pessoas estão enclausuradas, onde pelo menos em tese, né, deveriam, um período, agora estão mais se liberando, e tem toda essa, vamos dizer, essa coisa incontida de todos esses tempos aí que ficaram, e essas preocupações, isso não pode acarretar uma ida maior até ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Simplesmente com uma forma de você buscar um prazer, de você buscar uma atenuação no teu sofrimento que você passou disso daí.
certo? É que nem como foi quase o final da Segunda Guerra, né? Ou quando acaba uma guerra, principalmente na Segunda Guerra, é aquele grito de liberdade. E esse grito de liberdade hoje usa-se muito algumas substâncias para fazer parte isso daí, como também foi naquela época atual. Então, esse é um ponto que eu gostaria de saber de vocês. E também a questão das pesquisas e evidências científicas, certo? A política de álcool e drogas, hoje, aqui pelo menos no Brasil, nós temos poucas pesquisas e evidências científicas para uma política de drogas. Inclusive, nós temos 3 determinações legais de políticas de drogas, mas nós sabemos que elas não são eficazes, né, Alessandra? Então, é isso que eu gostaria de essa provocação com vocês. Excelente a questão aí que você colocou, Pete. Eu vou falar brevemente, depois passo para a Alessandra. É lógico que a nossa intenção, trazendo esse tema, não é fazer caça às bruxas, né? Porque, na verdade, a nossa sociedade, ela consome álcool. O álcool, ele está dentro de vários rituais sociais, né, que nós temos. E, inclusive, o uso de substâncias psicoativas é uma coisa pré-histórica, né? Antigamente era associado, inclusive, a rituais religiosos, alguns permanecem, inclusive, fazendo uso de várias substâncias. Mas a nossa preocupação enquanto profissionais é justamente com o uso precoce, né, que a Alessandra pode confirmar, se não me engano, a chance de uma pessoa que bebe a bebida alcoólica antes dos 14 anos se tornar dependente ao álcool é 4 vezes maior, né? A outra preocupação é que a gente tem uma mídia que faz lavagem cerebral, que praticamente empurra a bebida alcoólica para as pessoas, e aqui no Brasil é mais permitido a cerveja. Veja, a gente chegou ao ponto de ter uma lei federal que não considera, que permite a propaganda de bebida, de cerveja, por ela ter uma concentração alcoólica abaixo de 9%, 8%, um negócio assim, porque ela tem 5%. Então, 13, isso. Então, foi banida a propaganda de uísque, cachaça, etc., da TV, mas não foi proibido a propaganda de cerveja, né? Porque tem um lobby, tem uma indústria, né, por trás disso. E nós, enquanto profissionais, temos essa preocupação justamente, e principalmente agora na pandemia, com o aumento do consumo e do mal que isso pode trazer, já pensando na 4ª onda da pandemia, que é essa busca por atendimento na área psicossocial, na área psiquiátrica, né, que nós vamos ter sequelas, vamos ter consequências, porque as pessoas que já bebiam, a Alessandra colocou aí muito bem algumas pesquisas por telefone que têm sido feitas, a gente sabe que algumas pessoas que já bebiam estão bebendo mais, e também mais cedo. Se começavam a beber às 8, começam a beber às 6 da tarde. Então, a gente, com certeza, nós vamos ter que lidar com as consequências desse abuso, desse uso nocivo, né? E, enfim, né? Tem muita coisa para falar sobre isso, mas vou deixar para a Alessandra. Não, basicamente é ratificar o que a Maristela já falou, né? Eu não falei da questão do prazer, Pete, porque eu acho que isso está implícito, né? Ninguém começa a beber ou usar droga porque é um desprazer. E óbvio que todo tratamento a gente vai lidar com é bom, é gostoso, mas isso tem uma consequência. Lidar com essa consequência, né? E esse período bom, ele às vezes é muito curto na nossa vida, né? Na vida para aqueles que têm dependência propriamente dita. Então, eu achei que era condição sine qua non. O prazer está implícito, mas ele foi omitido aí, né? Vamos fazer essa reparação de fato. E a outra, que é as políticas de controle do álcool, né? As políticas, tem um livro do Baber né, que diz que o álcool, né, é uma commodity, né? Que o álcool não deveria ser uma commodity, o álcool não é uma substância qualquer. Como é esse livro do Baber, gente? Políticas para o bem comum, do álcool. Puxa, deve ter alguém da BEAD aí falando já que sabe desse livro, que eu acho que todo mundo tem que ter, porque quem trabalha com política pública sabe os pilares aí que deveriam estar sendo implementados, e não só na pandemia, né, mas fora de pandemia,
para mim, uma das questões que seria básica aqui era, de novo, diminuir acesso à venda, propaganda, a questão do acesso a menor. Hoje, no nosso país, vamos combinar, um adolescente consegue comprar facilmente bebida de álcool dentro de um supermercado, né? Ninguém é capaz de parar e pedir a sua carteira de identidade, né? E vai falar, oi, você não pode levar. Duvido, né? O lugar que faz está de parabéns, né? E é por isso que as políticas de prevenção e outras alianças têm sido formatadas. Nós temos que caminhar, né, pessoal? Acho que a gente ainda está longe de ter uma política do álcool regulamentada e nós sofremos uma série de influência. A influência maior nós sabemos qual é, e é econômica, né? E vem de uma indústria que é bastante poderosa e que todos nós conhecemos, e que muitas vezes tem ditado as questões de votação, né? Durante algum tempo foi assim, e acho que agora a gente tem que pensar, né, qual é esse conflito de interesse entre bem-estar e monetário. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Maristela. Camila, vamos... Então, vamos sobre política, eu queria falar só mais uma coisinha, que é em relação à política sobre drogas ter passado para o Ministério da Cidadania. Então, vejam que esse é um tema tão complexo, porque ele envolve várias áreas da vida da pessoa, né? Não é só a saúde, também as questões jurídicas, sociais, enfim, familiares, enfim, violência, trânsito, enfim, que passou para um outro ministério cuidar dessas políticas. E as discussões que eu tenho ouvido, elas vêm na esteira da política de prevenção ao tabagismo. Então, no início, né, todos nós, principalmente quem era fumante, ficou muito incomodado com algumas restrições de uso de tabaco em lugares públicos e restaurantes e aquela coisa toda. Mas quem não fuma passou a ficar aliviado. Então, no início, se tinha uma preocupação, eu lembro bem, que os bares fossem ter menos população frequentando, iam ter perdas econômicas porque os fumantes não iriam mais. E o que se viu foi o contrário, que as pessoas que não fumam passaram a frequentar esses lugares por causa da segurança de você poder frequentar. E isso eu acho que é o que a gente espera em relação às políticas, em relação ao álcool, porque eu quero poder sair na rua à noite para jantar ou qualquer coisa assim e ter a segurança de que eu vou voltar para casa e que não vai vir uma pessoa alcoolizada dirigindo e vai me atropelar, né? Então, são questões que a sociedade como um todo precisa pensar. Obrigado, Maristela. Camila, perguntas? Vamos lá. Oi? Você pergunta. Pergunta? Temos. Então, primeiramente, eu quero agradecer as debatedoras pelas exposições aqui hoje, agradecer ao Pete por estar mediando junto comigo. Nós temos algumas colocações, mas antes disso, eu quero lembrá-los que sobre a violência doméstica relacionada ao álcool, nós vamos ter um debate com este tema na 4ª semana do Junho Paraná Sem Drogas, e nós aguardamos vocês. E aqui vamos para as perguntas. Qual a diferença de dosagem por semana entre homens e mulheres? E ainda neste pensamento, qual é o percentual de aumento no consumo por parte das mulheres, adultas e adolescentes? Só um minutinho antes de vocês responderem. Eu gostaria de também, bem lembrado até pela Camila, nós temos a live, hoje encerramos essa semana, e nós voltaremos na segunda-feira que vem, certo? Então, aqueles que têm interesse também, nós temos uma programação vasta, com diversos especialistas em várias áreas, vamos abordar diversos temas, e vocês entrem daí na página do NEPST, que lá, ou no site da Políticas Públicas de Drogas do Paraná, Secretaria de Segurança Pública, e lá vocês vão encontrar toda a programação, tá certo? Nós também vamos continuar divulgando todas essas lives, e também, já nesse momento, gostaria de agradecer a Abiade, certo? Que vem se tornando uma parceira também dentro
com o Conselho, junto com a própria OAB e também junto com o ONEPST. Muito obrigado por toda a força que vocês também e por essa via de mão dupla que estamos tendo. É a construção de políticas públicas, não olhar só num sentido, né? Olhar em vários. Deixo agora a resposta para vocês. Perfeito. Durante muito tempo, a Organização Mundial da Saúde vinha falando a respeito do bebê de baixo risco. E esse termo ele vem caindo por terra, né? Porque hoje o bebê de baixo risco ele envolve vários fatores, não é somente a quantidade. Mas para a gente pensar numa dimensão, isso existe diferença de gênero, sim, né? Até bem pouco tempo a gente falava em 14 unidades de álcool e não 14 shots, né? 14 unidades de álcool para o homem ao longo da semana e 7 unidades de álcool para a mulher ao longo da semana, tá? E se eu fizer esse uso num único dia, obviamente eu estarei fazendo esse uso em binge. Mas a Organização Mundial da Saúde vem revendo e vendo que até essa estimativa de 7,14 pode trazer riscos. E sim, as mulheres vêm bebendo mais que os homens não, mas as pesquisas têm mostrado que, principalmente a do Lenad, que foi de 2012, depois 2016, que houve um aumento em torno de 36% do beber nocivo entre as mulheres, e isso foi bastante significativo, porque foi maior do que os homens. Então, nós mulheres somos uma população vulnerável, sim, para as questões do álcool, por diversas razões, biológicas, psicológicas e da construção social que o papel da mulher tem hoje na sociedade também podem influenciar. Não sei se Maristela quer complementar algo. Foi isso aí, eu falei para você da live que teve da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, e eles mostraram justamente assim, eles compararam os continentes e fizeram uma estimativa do percentual, né, entre mulheres e homens que bebem, né? E no Brasil, as mulheres bebem mais, assim, proporcionalmente, né? Aumentou o consumo muito mais em mulheres do que em homens. Então, assim, a população masculina está passando a controlar mais ou beber menos, e as mulheres, ao contrário, elas estão cada vez bebendo mais. Eu não lembro muito bem agora qual foi a unidade de comparação, eu lembro que realmente o gráfico mostrava isso, né? As mulheres consumindo mais, né? E também mais precocemente, né? Provavelmente em função até do acesso mais fácil, né? Uhum. Mais alguma pergunta, Camila, para nós? Não, paramos por aqui hoje. Então, eu vou aproveitar e falar, então, mais um pouquinho sobre a questão dessa live aí, sobre essa notícia aí, então, que a OPAS, eles estão fazendo, então, através da Organização Mundial da Saúde, então, estão fazendo esse convênio aí com o Brasil, no sentido de orientar políticas e tal, e tem uma famosa chamada estratégia SAFER, que você deve saber falar melhor que eu até, mas ela é uma iniciativa que prevê justamente algumas políticas que já se sabe que reduz bastante o problema do uso nocivo de bebida alcoólica. Uma das propostas dessa iniciativa é reduzir, primeiro, a disponibilidade do álcool, é controlar mais a venda, a outra é ampliar as restrições do beber e dirigir. No Brasil, a gente já tem estatísticas demonstrando que, desde que começou essa tolerância zero ao álcool no trânsito, diminuiu significativamente o número de acidentes, e aí de acidentes como um todo, não só de acidentes com problema com bebida alcoólica envolvida. A outra estratégia seria a restrição à publicidade e patrocínio e promoção de bebida, aumentar os preços através de impostos e também facilitar o acesso ao diagnóstico e intervenção breve e tratamento.
Dessa parte, cabe a gente falar que as pessoas, elas não buscam tratamento. Elas têm vergonha de buscar tratamento, de muitas vezes de admitir que estão com um problema de dependência ao álcool, porque por muito tempo essa questão da dependência alcoólica ela era vista sob um ângulo assim moral. Então as pessoas eram chamadas de sem vergonha, de mau caráter. Então, tinham vários apelidos, né? Tinha toda a discriminação, e continua tendo discriminação com as pessoas que têm dependência alcoólica, né? Na sociedade, às vezes até de uma forma velada nas famílias, né? Aqui no Paraná, foi a primeira vez que eu ouvi a expressão pinguço, né? Ah, aquele é um pinguço. Então, tem tudo isso, né? Tem a questão dos adjetivos, do preconceito, da discriminação, e a pessoa, ela não busca tratamento, porque buscar tratamento seria admitir que tem esse problema que é confundido com problema moral, e ninguém quer levar essa fama, né? Então, isso é um dos problemas que faz com que as pessoas não busquem tratamento. E quando buscam, elas já estão com sequelas tão graves, com cirrose hepática, com problemas cardíacos, vários problemas, já perderam a família, já perderam o emprego, já perderam o dinheiro, já perderam um monte de coisa, e às vezes o profissional de saúde tem muito pouco a fazer por essa pessoa. Por isso que a gente insiste, precisamos fazer prevenção, e prevenção do uso precoce, do consumo precoce de álcool e também das outras drogas, né? Perfeito. Como é que a gente está de tempo aí, Camila? Esgotado. Tá, então eu vou só falar uma coisinha e depois eu passo as palavras finais para nossas duas palestrantes. Primeiro eu quero fazer novamente... Só um pouquinho, tem uma pergunta importante que eu vi no chat, que é o seguinte, estão perguntando qual é a idade mínima que se pode beber. Será que existe isso? Eu vou fazer, a idade mínima de iniciação, né? Pela nossa lei, comprar é acima dos 18 anos, não é? Então, assim, a gente sabe, como a Maristela falou, quanto mais precoce, mais aumentam as chances de se tornar um dependente. Se a gente consegue postergar essa iniciação, a gente reduz em 50%. Isso é uma pesquisa do Pacific Institute que mostra que os americanos vêm batalhando para ser dos 21, não é? E não baixar dos 21. Então, se você conseguir até os 21, você tem uma chance imensa de reduzir para mais de 50% a chance de se tornar um dependente de álcool. Obrigado. Para finalizar, primeiro eu vou fazer um jabazinho da nossa amiga Alessandra Dil, novamente. Existe esse livro dela, Álcool e Outras Drogas, junto com a Neliane Buzzi, que são as organizadoras, e também do livro que ela acabou de lançar, Dependência Química e Sexualidade. Para finalizar, e só dar as palavras finais para vocês duas, quero agradecer imensamente em nome do CONESE, em nome do NEPS, certo? Apesar de não fazer parte do NEPS, mas estando hoje como, e acho que faço as palavras da Camila, que é integrante, pela participação de vocês, e vejo, esse é o nosso tema principal mesmo, tanto a Alessandra, a Maristela, não é a questão de sermos caretas, é a questão da nossa preocupação com as crianças e com os adolescentes, esse consumo precoce e o que será esse futuro, né? Nós estamos aqui trabalhando para tornarmos um mundo mais possível, porque o mundo que nós estamos hoje está quase impossível de se viver. Muito obrigado às duas, as palavras finais ficam com vocês. Então, acho que vou eu, antes da Maristela, né? Quero agradecer a oportunidade e dizer a vocês que a ABAD espera, né, que vocês possam nos visitar, não somente nas nossas redes sociais, mas também fazer parte da ABAD. A ABAD agora está com uma certificação de profissionais, e isso é bastante interessante para nós que trabalhamos na área, é um selo de reconhecimento. Então, é a novidade e, obviamente, que dentre as nossas missões estão não somente essa congregação de profissionais, mas também trabalhar em cima das questões de prevenção.
a gente talvez estaria aqui, né, não falando tanto das consequências de tudo isso, se nós pudéssemos estar trabalhando com a prevenção, e a prevenção principalmente desse beber precoce, mas também do beberimbinde, que os outros países, como a Inglaterra, já têm políticas definidas, claras, para a questão do beberimbinde, e nós aqui no Brasil, com algumas iniciativas, vamos combinar, estamos caminhando nesse sentido, e eu gosto de ser poliana e acreditar que nós vamos conseguir. Um abraço. Bom, eu queria agradecer a colaboração e o fato da Alessandra ter aceitado esse nosso convite para participar. Queria dizer que sempre é muito bom ouvir você falar, é sempre uma aula maravilhosa, didática. Eu sempre, mesmo tendo estudado também, aprendo cada vez mais com você, Alessandra, muito bom mesmo ouvir. Precisamos de você aqui no Paraná. Que bom que você está em Londrina, né? Que você voltou, né? E queremos convidar a todos para continuar aí participando dessa campanha de prevenção, né? Do Junho Paraná Sem Drogas aqui, e que essa ideia se estenda para outros estados, né? Quem sabe para outros países. Nós precisamos de braços, mãos e braços para trabalhar juntos nisso, que é, como eu falei antes, eu chamaria de uma pandemia silenciosa, porque já foi provado, né, com todos os dados estatísticos, epidemiológicos, que o alcoolismo é um problema sério, um problema público de saúde já. Muito obrigada. É isso aí, né, Camila? É isso aí, podemos nos despedir também. Até obrigado, Alessandra. segunda-feira. Obrigado, Maristela. Obrigado, Camila. Tchau, Até tchau. segunda. Tchau. Renato, obrigado. Até logo.